News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tranquilíssima? Muito. O América de Teófilo Otoni jogará na Arena do Jacaré domingo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro joga sem uma boa parte dos seus titulares. Sem Thiago Ribeiro, sem Pablo, sem Gil, sem Montilho, sem Brandão, sem Vitor. Como é que deve ser esse Cruzeiro? Só para explicar, né? No caso do Thiago Ribeiro e do Pablo são contusões. No caso do Gil e Montilho é terceiro cartão. Então nada que o Cuca tenha determinado que a equipe não vai jogar assim. Não é para poupar ninguém. Não, e no caso do Brandão e do Vitor é porque eles não podem jogar Campeonato Mineiro, que eles não estão inscritos. Então não não é podem desfalque. jogar Libertadores. Então, na verdade, desfalque aí mesmo, é só o Thiago Ribeiro e o Pablo, e o Montilho e o Gil, e casos específicos, né, dentro daquela filosofia do Cuca de ter o melhor. O Cuca não descartou a possibilidade de poupar efetivamente jogadores, desde que ele tem na quarta-feira o jogo contra o Once Caldas, o jogo da volta. Mas prometeu à torcida que vai ser uma equipe muito forte, mesmo tendo a vantagem que o Cruzeiro abriu na primeira partida de 8-1, né? Então, quer dizer, uma vantagem que tem o seu peso, mas o Cruzeiro não abre mão de ter uma equipe forte, até porque o Cuca acha que um resultado ruim, mesmo que seja contra o América Teófilo Otoni, o Cruzeiro já classificado, ele interfere diretamente na questão emocional da equipe. E lembrando mais, fazendo 11 vitórias, o Cruzeiro parte para uma marca histórica. Ele tem 10 vitórias seguidas e pode partir para 11 vitórias seguidas. Então, o Cruzeiro está muito consciente do que ele tem que fazer nesse jogo das semifinais. É quase que previsível que o Cruzeiro ganhará esse jogo do América de Teófilo Otoni. Pelo menos as duas últimas partidas do América, particularmente contra Atlético e Cruzeiro, foram desastrosas no sentido de provar uma melhor capacidade do time lá de Teófilo Otoni. Levou 7 gols num jogo, 8 no outro. Então, realmente, a equipe de Teófilo Otoni já meio que entregou a história. Mas é um jogo em que eu acho, quem sabe, se o América, a gente vai pensar desse jeito, né, Antonelli? Quem sabe se ele quer fazer uma despedida honrosa. Né? Vamos ver o que ele esse arruma nesse jogo. jogo. 15 gols na faixa de campeão do interior, né? Eu adoro isso. Despedida honrosa. É uma despedida honrosa. Eu adoro isso. Vamos ver. Agora, o jogo que está valendo mesmo, e que tem um histórico, que tem uma diferença também, mas que aí é menor, é no caso de Atlético e América, que fazem o jogo do sábado na Arena do Jacaré, jogo que acontece às 18h30, e aí o Atlético tem a vantagem de ter feito o resultado no primeiro jogo, a vantagem que ele já trazia da primeira fase. Dentro disso, o Dorival Júnior tem a volta do Magno Alves, que é um importante reforço ali para o ataque, ao lado do Mancini. Ele fez a opção pelo Erlen na zaga, tem a possibilidade do Richarlison, mas o Richarlison deve entrar no decorrer do jogo. Então é um time que vai se acertando, essa equipe do Atlético. Vamos falar um pouquinho do Atlético. O Atlético está trazendo Gilberto, que disputou o Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias. É um jovem volante, novo, né? Deve ter menos de 20 anos. 22 anos de idade. Novo, praticamente desconhecido do público mineiro, o futebol que ele pratica. O que isso significa? O que o Gilberto pode acrescentar nesse grupo? Ele vem naquela coisa do Dorival de completar o grupo e tentar durante a temporada e durante o Campeonato Brasileiro fazer um grupo mais forte. É um jogador que o Dorival vem observando muito. O Dorival observa muito o futebol catarinense. E esse jogador, pelas características, nós conversamos ontem com o pessoal da Barriga Verde, que é a nossa TV lá em Florianópolis, eles diziam o seguinte, que esse jogador vai ser a revelação do Campeonato Catarinense. Ele vai ser eleito a revelação do Campeonato Catarinense. Ele é um jogador muito veloz, um segundo volante que sai para o jogo. Diz que em várias rodadas do Campeonato Catarinense ele foi considerado o melhor jogador. Então, todo mundo apostando que lá pode ser um grande investimento do Atlético. Óbvio que guardada as devidas condições de que ele está vindo para uma equipe grande, né, que tem aquele peso da camisa, que tem uma adaptação, então ele pode ressentir um pouco, mas todos foram unânimes em dizer que é mesmo uma revelação, que é um jogador que o Atlético pode mesmo estar investindo. Faz parte daquele grupo que o Atlético disse que traria alguns jogadores mais experientes e alguns mais novos, que são jogadores para investimento também, né? Mas só aí você vê que ele já tem as características do volante que o Dorival gosta. O Dorival gosta de volante que sai para o jogo, de volante que dá velocidade ao time. Então, ele tem essas características. Vamos aguardar para ver como é que ele se comporta dentro de uma equipe
que tem essa cobrança, que tem esse histórico que é o Atlético. Né? Foi assim no Vasco, foi assim no Santos, foi assim nos times em que o Dorival dirigiu, os volantes tinham essa característica. Exatamente. Falando um pouquinho da dupla de ataque, que é Magno Alves e Mancini. 2-0 contra a Caldense, Magno Alves e Mancini. 7-1 contra o América de Teófilo Otoni, Magno Alves e Mancini. Essa dupla começa a se firmar ali na frente? No Campeonato Mineiro, que você ainda tem o Guilherme aí, que você pode falar dele, você tem o Marquinhos Cambalhota, jogadores que não podem jogar. Se o Atlético fechar mesmo com o Kerrisson, ele tem essa opção do Kerrisson na frente. Então, em termos de Campeonato Brasileiro, as opções do Dorival são bem outras. Agora, a gente fica feliz, Paulo, de ver o América investindo também. Ontem o América anunciou a contratação do lateral esquerdo, Carleto, que é do São Paulo. O jogador vai ficar por empréstimo que é novo, né? Tem 22 anos também. Então, já tinha anunciado o Anderson, o Neneca. Tem o menino do Flamengo também chegando. O goleiro. Então, assim, o América ainda está estudando, né? O Egídio. A possibilidade do empréstimo. Mas você vê que ele está se movimentando nesse sentido, porque eu disse que naquele jogo do Atlético e América, a primeira das semifinais, eu acho que foi uma grande lição para o América, né? E parece que o América acordou nesse sentido, porque os jogadores estão chegando essa semana para reforçar para o brasileiro. Final do Campeonato Mineiro é Cruzeiro e Atlético? É o que os números estão mostrando, mas futebol é sempre em campo. Uma caixinha de surpresa. Vamos lá. Dimara Oliveira volta 12:30 na tela da Band, falando Minas tudo sobre futebol com o Minas Esporte. E na segunda-feira conosco aqui. Sem dúvida. Então tá bom, Dimara. Tchau, um bom dia, um bom trabalho para você.